Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 6 de dezembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 9, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz que ele ia passando em Jericó e ali estava um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano e era rico. Vamos entender quem eram os publicanos. Os publicanos, eles cobravam impostos injustos ao povo, eram corruptos, esforçavam o povo e eles não eram bem vistos pelo povo naturalmente. Mas quando o Senhor Jesus passava, ele disse, a palavra do Senhor diz que ele procurava ver Jesus. Ele estava curioso, ele sentiu a graça de Deus no seu coração. Porque se ver que a palavra diz, não é um ver somente com os olhos, ele desejava conhecer a Jesus, desejava ter um encontro com Jesus. Porque a palavra é muito clara em dizer que muitos não creram em Jesus, por isso ele foi crucificado. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. Muitos não acreditaram que Jesus era de fato aquele que Deus havia prometido que viria salvar a Israel. Porque os publicanos são os que cobravam os impostos. Mas haviam os religiosos, os fariseus e os saduceus. Principalmente os fariseus fomentavam calúnias contra Jesus. Diziam que ele fazia milagres por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele não era o filho de Deus, que ele blasfemava. Podemos entender mais ou menos o que eles tentavam fazer, sabotar o ministério de Jesus. Então muitos ficavam na corda bamba, porque a palavra do Senhor é clara em dizer que havia divisão. Uns acreditavam e outros não. Ele, mesmo sendo publicano, ou seja, um homem injusto, um homem que cobrava impostos desonestos, usurpava o povo, ele se compadeceu, o seu coração se quebrantou diante da presença do Senhor. Porque Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Todo aquele que se arrepende tem interesse de se aproximar do Senhor. Deus, ele recebe, sim. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Não, você é publicano. Não, você foi prostituta. Não, você foi ladrão. Não, você foi feiticeiro. O segredo é a sinceridade do coração. A palavra do Senhor é clara, que a um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Salmo 51. O nosso Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus da segunda chance, como oramos ontem. O Senhor Jesus percebia todas as coisas. Deus, ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. Tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente. Deus, ele sabe. Então o Senhor Jesus notou o interesse no coração dele, o desejo de conhecer a ele. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele era baixo. Então ele subiu numa árvore, porque ele queria ver o mestre. E Jesus, sempre observando o comportamento de Zaqueu,
E ele declarou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Arriba, ou seja, eu percebi o desejo no teu coração. Arriba, tua alma tem sede de mim. Arriba, eu hoje entrarei em tua casa. A salvação, arriba, não será somente para ti, mas para toda a tua casa. Vê como é que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele estendeu a graça para toda a família, porque onde Jesus coloca os pés, tudo muda. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Onde o Senhor Jesus passava, enfermos eram curados, milagres aconteciam, os cativos endemoniados eram libertos. Nunca Jesus, depois de passar num lugar, as coisas não serão as mesmas. Quando Jesus entra na nossa casa, entra a cura, entra a libertação, entra a restauração, e entra a salvação. A parte mais importante, a salvação. No versículo que lemos, ele diz, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Deus. Jesus declarou que a salvação chegou à casa de Zaqueu, porque ele também é filho de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. E Deus, Ele fez uma aliança com Abraão. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Nós temos que entender, isso é algo muito importante para a nossa vida espiritual. Por isso é que nós oramos sobre a palavra. Porque Deus, Ele fez promessas. E quando oramos sobre essas promessas, não tem como milagre não acontecer. Tudo aquilo que Deus, Ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu aos descendentes de Abraão, Ele fez uma promessa. E o Senhor Jesus disse: Ele também é digno, porque o seu pai, Abraão, seu antepassado, tem uma aliança com Deus, tem uma aliança comigo. Porque o Filho do Homem, versículo 10, veio para buscar o que se havia perdido. Sim, Jesus veio para salvar os publicanos, os pecadores, para salvar as nossas almas. A nossa casa, a nossa família. Hoje, o foco é a nossa casa. Vamos clamar a Deus para que Deus, Ele entre dentro da nossa casa. E Ele vai entrar quando Ele perceber um interesse genuíno da nossa parte, um desejo, de que Ele entre para trazer tudo aquilo que Ele tem prometido na sua palavra, para trazer milagres e também a salvação. Porque o desejo do coração de Deus é salvar a nós e a nossa casa. Já lemos várias vezes a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16. Quando Deus, Ele libertou Paulo e Silas da prisão, o carcereiro ficou impactado com aquele milagre. Ele entendeu que foi a mão de Deus e ele questionou: o que é necessário para que eu seja salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Deus, Ele quer salvar a nossa casa. Deus, Ele quer salvar a nossa família. Deus, Ele quer trazer a sua graça. Deus, Ele quer trazer a sua misericórdia. Hoje, sejamos como Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore. Zaqueu fez de tudo para enxergá-lo. Zaqueu fez de tudo para vê-lo. Hoje,
Nós podemos vê-lo, podemos senti-lo por intermédio da nossa oração, do desejo do nosso coração. Buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É só buscar de coração. Quanto aos nossos pecados, se houver arrependimento, Deus, Ele perdoa. Assim como perdoou um publicano, Mateus também era publicano. E quando o Senhor Jesus entrou na casa dele, os religiosos começaram a murmurar: como assim? Como é que ele entra na casa dos publicanos, come com publicanos e pecadores? Mais uma vez, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os publicanos, para os pecadores. Ele veio justamente para nós, para salvar as nossas vidas, para salvar as nossas almas. Então se arrependa e Deus, Ele vai entrar na tua casa. Deus, Ele vai transformar a tua vida, assim como fez com Zaqueu. Para a glória do seu santo e bendito nome. Deus, te louvamos e te exaltamos, Pai, porque Tu és maravilhoso. Deus, porque a Tua misericórdia ela dura para todo sempre. Obrigada, Senhor Jesus, por nos permitir estar na Tua presença todos os santos dias. Oh Deus, há dias tão difíceis que parece que não vão terminar. Deus, que parece que não vamos conseguir. Deus, mas a Tua graça tem nos sustentado a cada manhã. Oh Deus, o Teu poder tem nos sustentado. Nós queremos, oh Deus, Te exaltar. Queremos, oh Deus, Te glorificar. Queremos bem dizer o Teu nome, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado. Obrigada, Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Louvado e exaltado seja o Teu nome para todo sempre. Ó Deus, perdoe as nossas falhas. Perdoe, Deus, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Porque reconhecemos, ó Deus, que somos falhos e pecadores. Mas, Deus, a Tua palavra nos garante que o Senhor é um Deus de misericórdia. Que o Senhor é um Deus que perdoa pecados. Deus, lava-nos no precioso sangue do Cordeiro. Purifica-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Pai. Apague, Deus, as nossas transgressões. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que aquele que se arrepende e deixa alcançará a misericórdia. Deus, que possamos mais uma vez alcançar, Deus, a Tua graça, alcançar, ó Pai, a Tua santa e bendita misericórdia. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Purifica-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Deus, nós clamamos nessa noite. Olha para nós. Deus, assim conforme o Senhor olhou para Zaqueu. Olha, Deus, nós queremos Deus, Te conhecer mais e mais. Ó Deus, queremos nos achegar a Ti nessa noite. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, Deus, assim a nossa alma anseia por Ti. Ó Deus, que o Senhor venha restaurar-nos. Deus, tudo aquilo que o pecado e a iniquidade causaram, Deus, na nossa vida, remova. Deus, nós abrimos a porta do nosso coração e nós pedimos: vinde, Espírito Santo de Deus. Venha transformar, venha libertar. Deus, venha quebrantar. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus,
não te apartes de nós. Ó Deus, não te alongues de nós, porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és aquele que vive e reina para todo sempre. Arriba, entra Deus dentro da nossa casa. Arriba, Deus, entra dentro da nossa família. Arriba, Deus, e vem com a Tua graça. Porque Deus, onde o Senhor arriba, pisa. Ó Deus, a cura, a libertação. Deus, a transformação. Arriba, e a salvação. Deus, nós precisamos da Tua presença dentro da nossa casa. Arriba, Deus, dentro da nossa família. Precisamos, ó Deus, arriba, ser transformados. Ó Deus, ser curados, ser libertos. Arriba, Deus, liberta-nos de cativeiros espirituais. Liberta-nos, ó Deus, da incredulidade. Liberta-nos, ó Deus, do pecado. Arriba, liberta-nos, ó Deus, da idolatria. Desfaça, Deus, todas as obras do maligno, feitas, ó Deus, contra a nossa casa e a nossa família. Arriba, Deus, que tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, que seja removido, que seja arrancado. Arriba, Deus, que seja retirado do nosso meio. Ó Deus, que todo espírito que não confessa o nome do Senhor Jesus, arriba, Deus, seja arrancado e lançado fora. Ó Deus, lança fora. Que o que permaneça, Pai, seja somente o Teu Santo Espírito. Arriba, Deus. Ó Deus, só o Senhor pode quebrantar corações pecaminosos. Arriba, Deus, e trazê-los para a Tua presença. Deus, porque é o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Arriba, Deus, que o Espírito Santo venha, Deus, quebrantar os corações dos nossos familiares. Ó Deus, e todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus, ó Deus, que venham aceitar. Arriba, Deus, que abram a porta dos seus corações. Deus, para que a salvação, arriba, seja, Deus, abrangente. Para que a salvação, ó Deus, venha alcançar toda a nossa casa, toda a nossa família. Deus, muda o quadro, muda a história. Arriba, Deus, comece a quebrar tudo que é maldição, tudo que é jugo. Ó Deus, porque todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Arriba, Deus, que toda força espiritual do mal, trabalhando, Deus, dentro da nossa casa, que venha se prostrar diante da presença, arriba, do Deus Todo-Poderoso, diante da presença daquele que vive e reina para todo sempre. Arriba, Deus, queremos ser um testemunho do Teu poder e da Tua graça. Deus, o Senhor entrou na casa de Pedro. Arriba, o Senhor curou a sogra de Pedro e ela começou a servir-te. Ó Deus, entra com a salvação dentro da nossa casa, para que todos possam Te servir. Deus, porque a Tua palavra diz, arriba, Deus, que a obra é grande e poucos são os obreiros. Levanta, Deus, obreiros dentro da nossa casa. Arriba, Deus, levanta obreiros dentro da nossa família. Liberta, Deus, dos vícios, do pecado, da iniquidade do mundo. Arriba, liberta, Deus, da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria. Liberta, Deus, arriba, de toda maldade, todo o egoísmo. Arrimande, carrebose, carremanta. Arriba, Deus, todo narcisismo. Ó Deus, o Senhor quebranta os corações. Deus, o Senhor tem o poder para remover corações de pedra e colocar corações de carne. Arriba, Deus, faça isso dentro da nossa casa. Faça, Deus, dentro da nossa família.
para que todos saibam que é um Deus nessa terra. Oh Deus, arriba nós abrimos a porta, pode entrar, vem Jesus, entra. Arriba, entra dentro da nossa casa e faça a Deus aquilo que lhe apraz, porque tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Arriba, no poderoso nome de Jesus, assim oramos. Amém. Deus, entregamos mais uma noite nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a tua proteção e a tua graça. Deus, livra-nos do mal, que toda a ferramenta preparada contra nós e a nossa casa para essa noite, ó Deus, que não venha prosperar, mas conceda-nos uma noite abençoada, debaixo do teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.